Você mora numa pequena vila aterrorizada por criaturas sinistras, onde uma família específica vem tentando lutar contra esses seres maléficos há séculos, que, porém, no final não tem conseguido mais ter êxitos, então cada vez mais e mais pessoas têm morrido por isso. O que você faria se estivesse numa situação dessas? Quem poderia te ajudar? Vem comigo que nesse vídeo acompanharemos os personagens, onde tentaremos ver melhores decisões e atitudes a serem tomadas para assim ter como derrotar e sobreviver a sinistras criaturas no filme Van Helsing, o Caçador de Monstros. Iniciamos vendo várias pessoas revoltosas com tochas nas mãos derrubar um portão com um grande tronco. Eles se dirigem para um tenebroso castelo na Transilvânia em 1887. O que entendemos é que essas pessoas estavam ali para capturar um homem dentro do castelo, onde logo vemos se tratar de um cientista chamado Victor e, ao que parece, tendo sucesso em algum tipo de experimento. Ele vê as pessoas tentando derrubar a segunda porta para entrar. De repente, um homem surge atrás dele, que ele chama de Conde, que então já nos sugere saber se tratar do Conde Drácula. O homem se apressa para fugir dali com medo das pessoas que queriam matar. Porém, Drácula não deixa e então o mata por ele não concordar e nem querer o ajudar em seus propósitos sombrios. Mas a criatura que ele acabou de criar, vendo isso, se solta e ataca Conde Drácula, jogando um grande objeto nele, que cai dentro do fogo. Ele pega seu criador e foge dali, porém as pessoas revoltosas o veem e então o perseguem. Ele sobe ao topo de um grande moinho, mas seus perseguidores põem fogo lá e nisso ele fica encurralado. Conde Drácula logo em seguida também chega no moinho junto com suas 3 noivas, porém já era tarde. A criatura com seu criador cai em meio ao fogo e aparentemente morrem. Drácula e suas 3 mulheres lamentam esse acontecido, pois a criatura que Frankenstein tinha acabado de criar era vital para seus planos. Um ano depois, em Paris, vemos o protagonista, Van Helsing, em mais uma noite comum de trabalho caçando monstros. Ele viu uma mulher morta no chão e, ao longe, subindo a torre de uma grande igreja, viu uma criatura estranha. Ele vai até lá e encontra um homem gigante. Ele o estava procurando em nome dos Cavaleiros da Ordem Sagrada por vários crimes de assassinato cometidos. Van Helsing começa uma luta com ele, porém tendo alguns problemas que, ao meu ver, se tivesse sido menos convencido, teria se saído melhor. Onde, ao invés de ficar perdendo tempo de conversa com o monstro, ter logo o abatido assim que o viu. Mas, enfim, nessa ele acaba matando o gigante que volta à sua forma humana. Vendo isso, a população começa a chamá-lo de assassino por pensar que ele tinha matado um homem comum. Ele é injustiçado e procurado pela população por matar criaturas como essa, que antes eram humanos. Não sabendo eles que Van Helsing na verdade estava os ajudando a se livrar desses monstros assassinos. Já na cidade do Vaticano, em Roma, Van Helsing se encontra com seus superiores, uma organização secreta do Vaticano para a qual ele faz esses trabalhos de caçar monstros. O padre relembra-o que ele foi encontrado nos degraus daquela igreja ainda no século XIII, sem se lembrar de quem era, então o acolheram, e que ele deveria os ajudar de uma forma mais discreta. Nisso, sabemos que ele tinha mais de 300 anos. Ele recebe uma nova missão, tendo que ir dessa vez a um ponto remoto da Romênia, num lugar amaldiçoado e aterrorizado por toda sorte de criaturas horripilantes, governada por Conde Drácula, a Transilvânia. Lá ele terá que ajudar os descendentes de Valérius, Ana e seu irmão Velkan, no qual seus antepassados já por mais de 400 anos vêm tentando lutar contra Conde Drácula e suas criaturas. Para essa missão, Van Helsing recebe um pedaço de pergaminho com escritas estranhas e seu amigo criador de armas, chamado Cal, irá também com ele. Já na Transilvânia, vemos Velkan, o homem que o padre falava a Van Helsing para ser ajudado. Ele está amarrado num tronco esperando por algo que logo se revela ser o lobisomem, que surge e o ataca. Sua irmã Ana também estava ali. Eles tinham elaborado uma armadilha para capturar o monstro, onde por fim a jaula do bicho cai no chão, ele se liberta e quase pega Ana, que só não foi morta porque seu irmão no último instante se coloca em sua frente e atira com sua arma de balas de prata no lobisomem, que porém cai junto com ele no rio. Mas isso poderia ter sido evitado. Se preparem melhor para lutar contra o monstro. Sim, pessoal, vemos que os caras não estavam preparados com as armas certas que deviam, onde somente Velkan tinha uma arma com balas de prata. E para piorar, os malucos ainda ficam dando tiros sem sentidos na criatura, a ponto de acertarem nas cordas que seguravam a jaula e assim fazendo-a cair no chão, libertando o monstro. Só me pergunto, pra quê? Pra que ficar atirando assim aleatoriamente sem parar, sabendo que a criatura só morre com balas de prata? Se a grana estava curta para comprar as balas de prata, eles poderiam pelo menos não atrapalharem fazendo isso, né? Não sei. O mais difícil de tudo tinha sido feito, que era prender a criatura sem ser morto por ela. Então, já que Velkan deixou cair no chão a única arma com balas de prata, ao invés de ficarem nessa atirando loucamente, poderiam pegá-la e atirar com ela no bicho. Sua irmã até tenta, porém tarde demais.
Assim teriam matado o lobisomem e Velkan não teria sido condenado depois de ter que salvar sua irmã por isso. Mas enfim. Certo dia, Van Helsing chega ao pequeno vilarejo na Transilvânia e lá conhece Anna. Porém, não demora muito, são atacados por criaturas aladas. Os moradores começam a correr em pânico para todos os lados. As criaturas aparentemente estavam ali para capturar Anna. Van Helsing atira muito nelas, porém não tem êxito em derrubá-las, então o sol aparece entre as nuvens e por um breve momento as criaturas somem. Eles suspeitam que elas tenham se escondido dentro de um poço, que é um lugar escuro, e eles já sabiam que aquelas criaturas eram vampiros. Então o sol se esconde novamente atrás das nuvens e uma das vampiras sai do poço capturando Anna. Mas eles poderiam ter agido diferente aqui. Aproveite o sol e se arme melhor. Então galera, Van Helsing, já veterano nessa de matar monstros, sabendo que aquelas criaturas são vampiros e se escondem no sol, poderia ter aproveitado esse momento e pegou uma outra arma das várias que eles trouxeram para enfrentar exatamente essas criaturas naquele lugar. Vendo que o lança-estaca que ele estava usando não surtia efeito, poderia ter pego outra coisa que de fato fosse funcionar ou somente mesmo ficar se atirando aleatoriamente para o fundo do poço até acertar a criatura. Já estava fazendo isso mesmo antes, então por que não fazer isso agora, tendo grandes chances de o bicho estar lá embaixo? Nesse caso, valia a pena fazer isso. Agora ficar só olhando sem fazer nada é que não rola, né? Nisso, Anna é levada pela criatura, porém logo consegue se libertar com a ajuda do protagonismo de Van Helsing. Lembrando o que sempre falo aqui no canal, na vida real você não teria essa sorte. Anna se tranca numa casa, porém uma das criaturas estava lá e se transforma numa bela mulher. Ela consegue fugir e se esconde em outra casa, mas a vampira já estava lá também. Anna fica encurralada quando surge mais outra e, prestes a ser morta por elas, lá fora Van Helsing consegue matar uma delas, o que faz na hora as outras duas fugirem e deixarem Anna sem lhe machucar. Aquela noite, Drácula envia outro lobisomem para eliminar quem tinha matado uma de suas noivas. Na casa de Anna, depois de acordar, ela percebe que algo entrou pela janela, então se arma e fica em posição de defesa. Pingos começam a cair do teto na frente dela. Quando de repente um lobisomem surge, ela atira e corre rapidamente para outro cômodo da casa. Lá ela esbarra com seu irmão Velkan, que iria lhe dizer alguma coisa, mas do nada começa a sentir algo e a subir nas paredes como se estivesse possesso. Em seguida se transforma em um lobisomem, ou seja, era ele quem tinha invadido a casa pela janela. Velkan tinha conseguido matar aquele primeiro lobisomem, porém foi ferido e nisso contaminado com a maldição dele. Van Helsing aparece e o lobisomem foge pela janela. Ele vai atrás dele e já lá fora no cemitério ele ataca, mas acaba atingindo o coveiro maluco daquele vilarejo. Van Helsing estava com ele na mira, porém Anna desvia o seu tiro e ele erra. Ela diz a ele que era seu irmão e não podia deixar matá-lo. Anna, sabendo que existia uma cura para a maldição do lobisomem, combina com Van Helsing de procurar no castelo de Drácula, pois era ele quem tinha esse antídoto. Eles dois chegam ao castelo de Frankenstein e lá percebem uma movimentação estranha, pois já fazia um ano que ele tinha morrido e não deveria ter mais ninguém naquele lugar. Dentro do castelo, o lobisomem irmão de Anna chega e volta à sua forma humana. Ele é controlado por Drácula, que vai usá-lo para seu experimento, que consiste em usar seu corpo como receptáculo e transmissor de energia para assim dar vida à sua prole, frutos de relações dele com suas noivas. Van Helsing com Anna chegam exatamente onde estava essa prole de Drácula. Pareciam um casulo, centenas deles pendurados no teto. Então na torre do castelo, Drácula ordena seus lacaios a subir Velkan para o teto e começar o processo de energização para dar vida a seus filhos. A energia flui sobre os casulos e eles chegam a nascer. Suas mães os guiam para a vila e assim se alimentar de seus moradores. No castelo, Van Helsing tem um breve confronto com Drácula, porém ficam mais conversando mesmo, onde Drácula revela para ele que já o conhece de muito tempo atrás. Porém Van Helsing não se lembra. Não tô lembrado não, nunca nem vi. Que dia foi isso? Anna, lá no topo da torre, tenta salvar seu irmão, que estava literalmente em choque. Eu entendi a referência. Ela o solta de suas amarras, porém ele já estava novamente se transformando em lobisomem. Nesse momento, as criaturas, filhos de Drácula lá na vila, começam a literalmente explodir, morrendo todos. Suas mães ficam histéricas por isso e voltam para o castelo gritando muito, o que chama a atenção de Drácula, e nisso Van Helsing consegue fugir e chegar ao topo da torre onde estava Anna, que fugia de seu irmão, que já estava quase totalmente transformado. Van Helsing, com seu arpel, atira para o outro lado do rio e foge levando Anna. Porém Velkan, já totalmente transformado, pula na corda e a arrebenta, fazendo com que Van Helsing e Anna caiam para o outro lado enquanto ele cai no rio. Mais à frente, por acidente, eles dois caem no buraco e lá por acaso encontram a criatura de Frankenstein que Drácula tanto procurava.
Porém, eles dois não foram os únicos a encontrá-lo, pois lá estava também o lobisomem, amando de Drácula, que foge logo em seguida para levar a notícia a ele. Van Helsing decide levar Frankenstein para Roma e lá ficar fora do alcance de Drácula. Uma boa ideia até, o problema seria o que eles com certeza enfrentariam pelo caminho, tentando os impedir. E é isso que acontece. Depois de terem já percorrido boa parte do caminho, em um determinado trecho mais escuro surge uma das vampiras de Drácula que quase leva Van Helsing. Porém, um grande problema surge, uma ponte quebrada mais à frente. Van Helsing tenta voltar para pegar as rédeas, mas é derrubado por outra vampira e não consegue. Nisso, já chegando à ponte derrubada, os cavalos metem um foda-se e pulam mesmo assim a ponte quebrada. Porém, a carruagem onde supostamente estava a criatura de Frankenstein cai. As vampiras voam para pegar o monstro, mas ele na verdade não estava lá, e então uma delas morre quando a carruagem explode e atira diversas estacas de prata banhadas em água benta. Van Helsing nesse momento se encontra com a outra carruagem, sendo guiada por Anna, onde de fato estava a criatura. Porém, dessa vez quem surge para os atacar é Velkan, o lobisomem. No seu ataque, a carruagem começa a pegar fogo e nessa, Van Helsing cai e quase se ferra, porém foi salvo pela criatura de Frankenstein. O lobisomem volta e os ataca novamente, porém Van Helsing consegue atirar com sua arma de balas de prata no peito do bicho. Porém agora estão totalmente sem carruagem, Van Helsing contaminado pela maldição do lobisomem, Velkan morto e por fim Anna é capturada pela vampira de Drácula. Porém ao meu ver, aqui teria uma forma de evitar tudo isso. Se prepare melhor para lutar no caminho. É isso aí galera, eles poderiam ter se preparado melhor para enfrentar uma situação dessas que eles passaram e que com certeza sabiam também que iriam passar. Beleza, a ideia de duas carruagens foi bastante válida. Porém, mesmo antes de perderem a primeira na ponte, se Van Helsing tivesse levado armas ou combinações de armas mais eficazes, teria sido diferente. No momento que ele é atacado pela primeira vampira, ele poderia estar equipado com crucifixos que vimos ser bem eficazes com Drácula. Então, colocar vários crucifixos na carruagem, dos lados e atrás dele, com certeza serviria para afastar e impedir que as vampiras conseguissem chegar perto e, com lança-estacas já banhadas em água benta, atirar nelas. Numa situação real, com certeza você não teria essa sorte de os cavalos conseguirem pular aquela ponte ou de você conseguir se segurar. Mas ok, mesmo se ele não tivesse preparado algo nessa carruagem, na outra era essencial ter essa precaução. Onde no momento em que o lobisomem pula a primeira vez e a carruagem pega fogo, assim que eles conseguiram voltar para o banco do guia era para eles terem parado a carruagem e enfrentado o monstro, pois Van Helsing estava com as balas de prata em sua arma. Tempo de parar a carruagem eles tiveram. Fazendo assim, Van Helsing não teria se ferido grave e teria forças para matar o lobisomem e a vampira quando viesse. Isso claro, estando devidamente preparados com armas eficazes, como já falei. Mas enfim. Depois disso, Van Helsing recebe a proposta de um acordo para fazerem uma troca. Anna pela criatura de Frankenstein, que seria durante um baile de máscaras em Budapeste. Antes de irem, eles tentam esconder o monstro em um mausoléu num cemitério, porém foram percebidos por algo. Já na festa e depois de ter conseguido resgatar Anna, eles veem que Frankenstein tinha sido pego. Então Drácula manda todos ali, que eram também vampiros, pegarem Van Helsing. Porém Cal tinha nas mãos uma arma química que ele tinha criado, que explode em uma mistura de flashes de luz com água benta, e então mata todos os vampiros ali. Depois disso, eles tentam encontrar Drácula no castelo do Dr. Frankenstein, mas não encontram nada lá. Então, indo em busca de respostas onde poderia ser o principal castelo de Drácula, eles decifram e completam informações num grande mapa em uma das paredes da casa de Anna. Fazendo assim, um portal se abrir, levando eles direto para o castelo. Lá, eles se deparam com um grande portão e, sem ter como passar, Van Helsing, que já estava sofrendo partes da mutação do lobisomem, consegue pular levando Anna e Cal para o outro lado. Ali dentro, vêm milhares de outros casulos dos filhos de Drácula para serem animados com a energia vital de Frankenstein. Sabendo da cura que Drácula mantinha no castelo e que ele só podia ser morto por um lobisomem, Van Helsing tem a ideia de se transformar e matá-lo, porém depois disso Cal ou Anna teriam que injetar nele essa cura para ele voltar a ser humano. Colocando o plano em prática, Van Helsing consegue libertar Frankenstein, enquanto que Anna e Cal pegam a cura. Porém Drácula mostra sua verdadeira forma. Ele voa e derruba Van Helsing, o impedindo de libertar Frankenstein completamente antes do próximo raio o atingir. Onde nisso, os filhos de Drácula conseguem viver com a energia vital gerada. Então no primeiro badalar da meia-noite, Van Helsing consegue se transformar em lobisomem, que em minha humilde opinião é uma das melhores já feitas em filmes. Então o lobão começa a luta contra o morcegão gigante. Drácula mostra um certo medo de Van Helsing, então tenta fugir, mas é derrubado antes que possa. Enquanto isso, lá fora, Anna consegue pegar a cura e com a ajuda de Cal, matar a última vampira.
A luta de Van Helsing contra Drácula continua e por um breve momento, enquanto Drácula estava prestes a ser derrotado, a lua cheia se esconde atrás das nuvens e Van Helsing volta à sua forma humana. Drácula nesse momento fica com toda a vantagem, porém por grande sorte de roteiro, ele conversa demais e nisso a lua cheia volta a aparecer, então Van Helsing se transforma novamente e dessa vez conseguir de fato o matar. Com isso, todos os filhos de Drácula morrem junto. Nesse momento, Anna surge para curá-lo da maldição do lobisomem, porém no processo é atacada pela fúria do monstro que dominava Van Helsing. Cal em seguida aparece com uma estaca de prata para o matar, mas ele segura e vemos que a cura foi de fato ejetada nele, onde ele começa a se controlar. Porém nisso, Anna morreu com o ataque dele, então acontece uma das cenas mais épicas desse filme. Depois disso, Van Helsing faz uma homenagem a Anna, já falecida, cremando seu corpo na beira do mar que ela tanto queria ver. Frankenstein está ao longe observando isso. De repente, Van Helsing consegue ver nas nuvens Anna se reencontrando com seu irmão Velkan e seus outros familiares, então assim o filme acaba. Galera, final triste, porém moral da história. Se tiver que lutar contra criaturas perigosas, leve as armas certas para isso, e se tiver que aplicar uma seringa em um lobisomem, use antes um dardo tranquilizante. É isso aí pessoal, esse foi o Como Derrotar Lobisomens e Outras Criaturas Sinistras em Van Helsing, o Caçador de Monstros. E se gostaram, por favor, me façam saber deixando aí o seu joinha, se inscrevendo aqui no canal para não perderem os próximos vídeos e falarem aqui nos comentários o que acharam desse filme, beleza? Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Fui!